E aí, galera, bom dia. Bom dia, galera do canal. Bom dia, os meus alunos que estão tendo acesso a essa aula, porque justamente o momento que eu estou gravando é o momento que a gente está vivendo a quarentena, o momento de a gente cuidar da nossa saúde. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, peço para vocês deixarem um like lá no final do vídeo. Se possível, vai lá, deixa já o seu like. Isso é muito legal, isso é uma devolução muito legal aí do nosso trabalho. Gente, e depois de funções, eu confesso para vocês que eu fico muito feliz de gravar essas aulas de logaritmo, tá? Eu adoro logaritmo, acho fantástico, acho um conteúdo sensacional, que é muito cobrado no vestibular, então aqui a gente vai ter uma sequência, eu acredito até de umas 4 aulas de logaritmo para a gente cobrir todo o conteúdo, para a gente estudar tudo o que a gente precisa saber. A gente vai rechear essas aulas de exercício e hoje o nosso foco aqui em logaritmo é simplesmente entender o porquê que logaritmo é importante e estudar e deixar tudo o que a gente pode fazer sobre a definição, deixar tudo prontinho, tá? Então esse vídeo, tanto que o título do vídeo é logaritmo, definição e suas consequências. E aí a gente vai fazer o seguinte: a primeira coisa que eu quero começar perguntando, mostrando para vocês é o seguinte: muita gente me pergunta assim, Edinho, por que a gente tem que estudar logaritmo? Tá? Gente, a gente tem que estudar logaritmo, por quê? Porque se eu chegar para vocês e perguntar assim, ó, galera, quanto é 2 elevado a x igual a, por exemplo, 16? Tá? Depois de vocês assistirem às aulas de equações exponenciais e funções e inequações exponenciais, isso aqui está muito mais do que resolvido. Tu já sabe, tipo assim, eu vou pegar esse 16, eu vou colocar como 2 elevado à quarta potência, bases iguais, igual aos expoentes, o x é igual a 4, Edinho. Beleza, então o x é igual a 4. Tá? É verdade, tá? Verdade mesmo. Então, olha só, já que isso aqui é verdadeiro, eu vou até botar só aqui, dividir o meu espaço, e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então, beleza, gente, ó. E se fosse assim, ó, 2 elevado a x igual a 3? Tá? E se fosse 2 elevado a x igual a 3? Aí tu tá pensando assim, aí agora ferrou, né? Porque eu não consigo resolver essa equação exponencial, Edinho. Eu não consigo, porque as bases são diferentes, eu não consigo fazer com que as bases fiquem iguais. E a gente, perceba, gente, que a gente não consegue nem, aqui, ó, aqui eu não consigo nem fazer as bases ficarem iguais, e muito menos os expoentes ficarem iguais. Então, a gente não tem o que fazer. Galera, se a gente não tem o que fazer, mediante esse ponto é que a gente não consegue sair daqui, porque a gente precisa de logaritmo, beleza? Então, galera, na próxima aula, tá? Justamente logaritmo parte 2, eu venho justamente resolvendo esse tipo de exemplo, tá? Até na aula de hoje seria já possível resolver, mas não é o foco da nossa aula. Tá? Como eu falei para vocês, o foco da nossa aula hoje é justamente a definição e suas consequências. Galera, e aí olha só, então vamos dar início à definição? Então eu quero, já vou anotar aqui a definição, a nossa def. Galera, e aí a gente tem log de A em uma base B. Galera, toda vez que vocês encontrarem log de A na base B, primeira coisa, eu quero que vocês tomem muito cuidado. Percebam, ó, esse B é a base do logaritmo. Então ele está escrito até como um subíndice, sabe? Tu tem que tomar cuidado, porque se tu colocar meio que assim, ó, meio que log de A na base B, tá, isso aqui é log de A na base B ou log de B elevado a A? Sabe? Então, isso aqui é um problema. Então, isso aqui é um problema. Para que tu não tenhas esse problema, faz isso aqui que eu te falei, ó, log de A na base B, beleza? E aí, gente, o log de A na base B é o seguinte, ó. Esse A é o que a gente chama de logaritmando, beleza? Ele é o nosso logaritmando e B é a nossa base. Gente, toda vez que a gente encontrar log de A na base B, a definição, ela diz que a gente chama isso aqui de x, e depois que a gente pega e chama esse log de x, a definição ele simplesmente monta uma equação exponencial. A gente faz esse movimento aqui, ó, b elevado a x é igual a A. A gente faz esse movimento aqui, ó, b elevado a x é igual a A.
como eu costumo dizer nas minhas aulas, pega esse Bzinho, dá um tapa na bunda, sobe na cacunda. Então, ó, B elevado a x igual a A. Pega o B, dá um tapa na bunda, sobe na cacunda. B elevado a x igual a A. É isso. A definição de logaritmo é isso. Ela pega, simplesmente transforma, tá? Ela transforma o teu logaritmo numa equaçãozinha exponencial, beleza? Então, olha só. E mais do que isso, Edinho, isso aí é a definição? Não. Junto com a definição, a gente tem as nossas CEs. Edinho, o que são as nossas CEs? Anotem aí, gente. As nossas CEs é extremamente importante. Edinho, CE cai no Enem? Não, nada a ver. Inclusive, galera, logaritmo cai no Enem, tá? Inclusive, o Enem, de vez em quando, ele bota umas questões fantásticas de logaritmo, tá? Umas questões bonitas. Olha só. Mas CE são condições de existência. Como assim? Quando eu falo log de A na base B, olha só que fantástico. A base B. Essa base B. Quais eram as condições, gente? Quais eram as condições lá da função exponencial, da base da função exponencial? Quais eram as condições da base da função exponencial? Ah, Edinho, a base da função exponencial ela tem que ser sempre maior que zero e diferente de 1. Gente, aqui, pelos mesmos motivos apresentados lá naquele vídeo, tá? São os mesmos motivos. Se você não lembra por que essa base B da função exponencial tem que ser maior que zero e diferente de 1, dá uma olhadinha lá no vídeo, tá? De funções e inequações exponenciais. Aliás, é importantíssimo que, para que você entenda logaritmo, você já tenha assistido o vídeo de equações exponenciais, funções exponenciais e inequações exponenciais. Então, gente, ó. Então, ó, B é maior que zero, essa base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Pega o exemplo que a base é 2. E aí tu tens 2 elevado a x igual a A. Gente, acontece o seguinte, ó, a gente viu que o 2 elevado a x, tá? Esse gráfico, ele não intercepta nem o eixo x, tá? Ele não intercepta o eixo x, ele sempre é positivo. Se esse cara é igual ao nosso A, anotem aí, ó, o nosso A, ele também é maior que zero. Galera, então o que eu quero que vocês coloquem na cabecinha de vocês e que a gente não pode esquecer disso, jamais. Log de A na base B. Tanto esse A quanto esse B são positivos, tanto A quanto B são maiores que zero, são positivos, e a base não pode ser 1. Beleza. Edinho, dá exemplo? Dou sim. Galera, inclusive hoje eu vou dar um exemplo porraço, tá? Um exemplo porraço que já está aqui anotado na minha apostila, um exemplo fantástico de como essas condições de existência isso pode cair no vestibular, beleza? Mas nesse momento, tá? Nesse momento, eu quero pegar exemplos, tá? Eu quero pegar exemplos. E, gente, eu confesso para vocês, eu vou pegar exemplos nesse momento que daqui a pouco a gente vai voltar e a gente vai refazer esses exemplos, tá? A gente vai refazer esses exemplos. Ah, Edinho, mas por quê? Vamos lá, vamos resolver primeiro, vamos embora. Então, olha só, aqui o nosso primeiro logaritmo é, por exemplo, log de 32 na base 4. Gente, o que a gente faz? A gente pega, deixa eu até pegar meu lapisinho aqui, ó. Aqui a gente pega isso aqui e chama de x, tá? Chamou isso aqui de x? Beleza. Definição. 4 elevado a x é igual a 32. Então, ó, 4 elevado a x é igual a 32. Gente, olha só, a gente não tem que ter muito problema quanto a isso, e a gente não tem, porque eu tenho uma equaçãozinha exponencial. Então, ó, esse 4, ele é 2 ao quadrado, tá? Aí fica 2 ao quadrado elevado a x. O 32 é 2 elevado à quinta potência, beleza, gente? Aqui, ó, tu tens 2 elevado a 2x, não tem problema. Aqui, ó, potência de uma potência, 2 vezes x, 2x, tá? Igual a 2 elevado à quinta potência. Bases iguais, o que a gente faz, gente? Iguala os expoentes. Então, as bases são iguais, momento de igualar os expoentes, 2x é igual a 5. Se 2x é igual a 5, x é igual a 5 meios. Então, tá aí, ó.
Então, beleza. Então, tá aí o nosso primeiro cálculo de logaritmo. O log de 32 na base 4 é 5 meios. Galera, e é importante tu me responder de coração. Edinho, vocês acharam difícil? Ah, mas, Edinho, mas isso aí não cai no vestibular desse jeito. Não, não foi isso que eu perguntei. Vocês acharam difícil? Não, difícil não. E realmente não é, porque isso aqui é simplesmente uma equação exponencial, algo que a gente já havia resolvido. Beleza. Então tá. Era isso que eu queria saber de vocês. Por quê? Porque é importante, quando tu faz logaritmo, tu entender passo a passo. Eu falo isso porque muita gente tem um bloqueio muito grande enquanto logaritmo. Então é muito importante que cada passo que a gente faça, cada exemplo que a gente faça, tu vai entendendo. E eu vou ser bem sério para vocês, tá? Nesse momento, isso aqui foi resolvido do jeito mais tradicional possível. A gente não vai resolver esses logaritmos assim. Então, galera, o que eu quero dizer para vocês é que, por exemplo, se eu tenho assim, log de, por exemplo, log, deixa eu pegar aqui, de raiz quadrada de 2, tá? Log de raiz quadrada de 2, por exemplo, na base 16. E aí, gente, olha só, meio que não tem muito o que a gente fazer, tá? Nesse momento, a gente iguala isso aqui a x, e aí, ó, dá um tapa na bunda, sobe na cacunda, aplicando a definiçãozinha, fica 16 elevado a x é igual a raiz quadrada de 2. E aí, gente, ó, aqui o 16 é 2 na quarta, então a gente tem 2 na quarta elevado a x. Aqui eu tenho raiz quadrada de 2. Gente, ó, não esqueçam, ó, esse 2 está elevado à primeira potência. E como a raiz é quadrada, vem o índice 2. Edinho, quer dizer que se a raiz fosse cúbica, viria o índice 3? Aí ficaria 2 elevado a 1/3? Sim, ficaria mesmo. E aí, gente, ó, a gente tem 2 elevado a 4x é igual a 2 elevado a 1/2. Gente, bases iguais, as bases estão iguais, iguala os expoentes. 4x é igual a 1/2. Gente, pega esse 2 aqui de baixo, ó, que está dividindo, joga para cá multiplicando. Então, ó, vai ficar 8x é igual a 1. O x, na verdade, é igual a 1/8. Beleza? Então, olha só. Tranquilo, né, gente? Tranquilo. Então, resolver esses casos de logaritmo tranquilo, tranquilo mesmo, tá? Eu só vou separar porque eu quero fazer umas coisas muito massa a partir de agora, tá? Esses aqui foram os nossos primeiros exemplos, tá? Vocês fiquem tranquilos que a gente vai fazer mais exemplo, mas olha só, isso aqui foi um dos nossos primeiros exemplos. Daqui a pouco a gente vem, ó, resolve isso aqui de uma forma muito fantástica, tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? Eu vou subir a minha folhinha e eu vou botar aqui embaixo o seguinte, ó, consequências, tá? Consequências da definição. Gente, e aí, o que a gente vai fazer enquanto consequências da definição? Eu vou separar, são 5 consequências da definição, tá? Eu vou separar e aqui fora, nesses espacinhos aqui, eu vou dando exemplos, eu vou fazendo alguns cálculos com vocês, para ficando bem massa isso daqui. Galera, quando a gente fala consequências da definição, não são propriedades ainda, mas sim resultados que decorrem direto da definição. Então, gente, ó, como por exemplo, primeira consequência, vamos chamar de C1. A primeira consequência, ela diz o seguinte, ó, log de 1 em qualquer base B. Galera, log de 1 em qualquer base B. A minha pergunta é, log de 1 em qualquer base é quanto? Ah, Edinho, não sei. Pensa aqui comigo, ó. B elevado a que potência é 1? Teve gente assim, 0. E é verdade. Ah, Edinho, eu não entendi. Fica tranquilo, quer ver? Eu vou vir aqui, ó. Aqui é rascunho, tá? Então, olha só rascunho. Log de 1 na base B. Tu não pegou que é 0? Chama de x. Aí tu faz pela definição, ó. B elevado a x igual a 1. Então, ó, b elevado a x é igual a 1. Gente, aqui eu já tenho b elevado a x.
Aqui eu tenho esse 1. A ideia é também escrever do outro lado. Se do outro lado eu tenho uma potência de base B, a ideia desse lado é também escrever uma potência de base B. Aí o 1 é só tu trocar por B elevado a 0. E aí as bases estão iguais, igual os expoentes. X é igual a 0. Gente, isso aqui é massa por quê? Porque log de 1 em qualquer base é 0. Tu tá lá fazendo qualquer exercício, tá em qualquer lugar, log de 1 em qualquer base é 0. Sempre. Sempre vai ser. É igual aqui, gente, ó, log de B na própria base B. Quer ver, ó, como eu já vou perguntar aqui, alguns já vão matar a questão de cara, ó. B elevado a que potência é o próprio B? Ó, Edinho, 1. E é verdade, gente, ó, quer ver? Deixa eu separar aqui para fazer o nosso rascunhozinho aqui embaixo também, ó. Log de B na própria base B. Gente, tu chama isso aqui de x e não tem nem muito o que fazer, né, ó. Rapidinho a gente chega que o x é igual a 1, ó. Por quê? A gente tem que b elevado a x é igual a b. O expoente desse b é 1 quando não aparece, e aí o x é igual a 1. Então, gente, tá aí, ó. Então, log de b na própria base b é 1. Edinho, o que que significa isso? Tipo assim, gente, ó, que log de π na base π é 1. Log de raiz de 2 na base raiz de 2 é 1. Log de 343 na base 343 é 1. Log de qualquer número na sua própria base é 1. Gente, e olha só, quando a gente chega à terceira consequência da definição, vocês vão ver que algo legal acontece. Olha só, a nossa terceira consequência da definição, ela vai ser muito utilizada também. Ela é log de b elevado a n na base b. Galera, olha só, b elevado a que potência é b na n? Tu já pegou o que é n, né? Olha só, Edinho, não peguei não. Vou vir aqui no cantinho, ó. Vou vir aqui no cantinho e vou fazer, ó, log de b elevado a n na base b. A gente pega e chama isso aqui de x, né? Olha só, dá um tapa na bunda, sobe na cacunda. B elevado a x é igual a b elevado a n. Gente, as bases já estão iguais, igual os expoentes. Então, x é igual a n, tá? Então, olha só. Então, log de b elevado a n na base b é o próprio n, beleza? Gente, isso aqui, tá? Isso aqui a gente vai utilizar muito, muito. Edinho, dá um exemplo disso aqui? Dou um exemplo sim. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é muito massa. Por exemplo, tem assim, ó. Log de 13 na base 13. Log de 13 na base 13 é quando, gente? Ah, log de 13 na base 13 é 1. Porque, ó, log de b na base b é 1. Beleza. E se esse 13 está elevado a menos 2/3? E aí, gente, ó, o resultado desse logaritmo é o menos 2/3. Beleza? Justamente o nosso expoente. Gente, quando a gente chega nessas três primeiras, o que eu costumo dizer para todos os meus alunos é que essas três, a gente, obrigatoriamente, a gente sabe muito bem trabalhar com elas. O que eu quero dizer com vocês para isso? Principalmente vocês que estão olhando essa aula e estão se preparando para o vestibular. Saibam que logaritmo é um dos conteúdos que mais estão caindo aqui no vestibular, principalmente eu falo dos vestibulares, que é onde eu tenho maior contato, os vestibulares aqui de Santa Catarina. Também é verdade, eu sei, eu analiso outras provas e eu percebo que logaritmo é uma tendência de todas as universidades do Brasil cobrando no vestibular. Mas o que eu quero dizer é, caindo matemática, gente, na prova do vestibular, é bem possível que vocês vão encontrar logaritmo. É quase essencial. Então, essas três definições, consequências, eu chamo essas três consequências de consequências básicas. Então, ó, eu vou até virar a folha rapidinho e eu vou botar aqui, ó, consequências, tá? Consequências básicas. Gente, quando eu estou colocando aqui para vocês, ó, que elas são essas três, elas são consequências básicas, isso significa o quê? Que são consequências que elas são mais fáceis? Não é necessariamente
uma questão de facilidade. Mas sim, galera, uma questão que todo mundo que estuda logaritmo sabe muito bem essas três. As outras duas que eu vou passar para vocês, elas são porraço. As outras duas eu sei que ela diferencia vocês dos demais. Olha só, a nossa quarta consequência da definição, ela diz assim, ó, b elevado a log de A na base B. Gente, vocês perceberam que é B elevado a log de A na base B? Vocês perceberam que o logaritmo está no expoente e que a base do nosso logaritmo é B e que coincide com a mesma base da potência B? Quando isso acontecer, gente, o resultado vai ser quem? Quem pensou em Azinho se deu bem. Mas olha só, Edinho, Azinho, olha aqui pra mim, não tira os olhos da tela agora. Tu tens log de A na base B, beleza? Aí tu pega isso aqui e tu iguala a x, tá? Aí tu igualou a x, beleza? Aí tu aplica a definição. No que tu aplica a definição, olha só, não tire os olhos aqui de mim. No que tu aplica a definição, tu vai ter b elevado a x igual a a. Então, ó, tu vai ter b elevado a x igual a a. Gente, olha que fantástico. B elevado ao nosso x é igual a a. Certo, gente? Certo? B, olha só, b elevado a x igual a a. B elevado a x igual a. B elevado ao nosso x igual a. Edinho, no lugar do x tu botou um retângulo, por quê? Porque tá aqui escrito, ó. Aqui é x, né? Mas tá aqui escrito, ó, que o meu x ele é igual a log de A na base B. Então eu não vou botar x. Já que o meu x é igual a log de A na base B, eu coloco aqui, ó, log de A na base B. E aí, gente, olha só, B elevado a log de A na base B. O resultado é só o Azinho. Edinho, dá exemplo? Dou exemplo sim. Gente, eu vou botar aqui, ó, exemplo A. Tipo assim, ó, se tu tens 13, tá? 13 elevado a log de, por exemplo, 7 na base 13. Gente, se eu tenho 13 elevado a log de 7 na base 13, o resultado é quem? Olha que massa, o log está no expoente e a base do logaritmo é a mesma base da potência. O resultado fica só o 7. Ah, Edinho, e se a base do logaritmo não for a mesma base da potência? Bom, gente, daí milagre a gente não faz, tá? Essa propriedade é justamente quando o logaritmo estiver no expoente e a base do logaritmo é a mesma base da potência. Mas olha só, tem um exemplo muito massa aqui para passar para vocês. 2 elevado a 3 mais log de 5 na base 2. Ah, Edinho, como é que a gente faz agora? Gente, aqui, ó, a gente tem uma soma no expoente. A gente tem uma soma no expoente. E se eu tenho uma soma no expoente, é porque isso aqui antes era o quê, gente? Isso aqui antes era uma multiplicação de potência de mesma base. Isso aqui antes era o 2 ao cubo, que multiplica 2 elevado a log de 5 na base 2. Pode ver, gente, ó. Se eu tenho uma soma no expoente, é porque isso aqui antes era uma multiplicação de potência de mesma base. Gente, acontece que 2 ao cubo é 8, e 2 elevado a log de 5 na base 2 fica só o 5. E 8 vezes 5, 40. Gente, e olha só. E quando eu fiz esses, massa, né? Porraço, também acho. Quando eu fiz esses dois exercícios, eu disse para vocês que hoje eu faria eles de uma forma assim, ó, muito rápida. E é o que a gente vai fazer. Olha só, anotem aí, ó. A nossa quinta e última consequência da definição. Quinta e última consequência da definição. Ele é o seguinte, ó, log de A elevado a um alfa, log de A elevado a um alfa na base A elevado a um beta. Gente, o que é essa consequência da definição? É só fazer
como a gente fez todas as outras ali, ó, pela consequência, igual a x e tal, e resolve. Gente, olha só, a gente tem log de a elevado a alfa na base a elevado a beta. Gente, isso aqui é tão fantástico. Isso aqui vai ficar simplesmente o alfa sobre o beta. Edinho, como assim? Toda vez que tu conseguir escrever o logaritmando e a tua base em duas potências de mesma base, tu só divide os expoentes. Edinho, como assim? Aqui eu botei até exemplo C. Olha só, eu vou voltar aqui em cima, tá? Aqui em cima a gente fez log de 32 na base 4. Eu vou botar exemplo C, porque a gente está fazendo a nossa sequência aqui embaixo. Mas, ó, eu tenho log de 32 na base 4, que a gente já fez ali em cima na letra A. Galera, só porque daí agora tu faz assim, ó. Isso aqui é log. O 32, ele é 2 na quinta, certo? E esse 4, ele é 2 ao quadrado. Gente, olha só, log de A elevado a alfa na mesma base A elevado a beta. Isso aqui é quem, galera? 5 meios. Massa, né? Eu sei que vocês estão achando sensacional isso. Olha só, olha tudo que a gente fez aquela hora e olha o que a gente fez agora. Tá, Edinho, mas vou até botar aqui, ó, não vou virar a página porque senão estraga. Mas olha só, a gente fez também ali na letra Bzinha de cima, log de raiz de 2 na base 16, que deu 1/8. Gente, tu faz assim, ó, log, raiz quadrada de 2 é 2 elevado a 1 meio. Aqui, gente, o 16, a base 16, 2 elevado a quarta. 2 elevado a alguém na base 2 elevado a alguém. Isso aqui fica quem, gente? Divide os expoentes. 1 meio dividido por 4. E 1 meio dividido por 4 vai dar 1/8, que é o que a gente já tinha como resposta. Eu acho isso aqui fantástico. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó. Depois que a gente tem duas consequências básicas, tá? A gente tem duas consequências porraço pra caramba, tá? Que vocês não podem deixar de saber, tá? Não pode deixar de saber mesmo. E aí, gente, olha só. Ainda se não fosse o suficiente, a gente vai virar a página. Deixa eu dobrar aqui. E a gente vai terminar a nossa aula em grande estilo. Edinho, por quê? Por que tu fala isso? Porque olha só, galera, imaginem você chegando lá no vestibular e de cara encontrando um seguinte exercício, ó, f de x é igual a log de quem? Deixa eu pegar aqui bonitinho, log de menos x ao quadrado, log de menos x ao quadrado, mais o x mais o 6, tá? Tudo isso na base x menos 1, tá? E eu quero saber de vocês qual é o domínio dessa função. Gente, a gente já estudou funções, vocês já devem ter estudado funções para você estar assistindo aula de logaritmo. E quando a gente fala domínio, a gente está preocupado nos possíveis valores para a variável x. Então, é isso que eu quero saber de vocês. Eu não quero que vocês me façam gráfico, não quero que vocês façam nada disso. Eu quero que vocês pensem no seguinte: quais são os possíveis valores para a variável x nessa função? Quais são os possíveis valores que eu posso atribuir a essa variável x? É isso que eu quero saber. E aí, gente, é por esse motivo que eu digo que a gente vai terminar essa aula em grande estilo. Eu acho essa aula sensacional. Porque, olha só, a gente está falando em log de A na base B. Gente, e quando a gente fala em log de A na base B, eu pedi para vocês anotarem consequências da definição. Condições de existência. Esse A, ele tem que ser maior que zero, a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, gente, nesse momento, tu estás em casa pensando o seguinte, tá, então quer dizer que o nosso Bzinho, que é a nossa base, tem que ser maior que zero. Então, Edinho, o nosso x menos 1, ele tem que ser maior que zero. Isso é verdade. Isso é verdade e isso não traz grandes problemas, não. Isso aqui a gente resolve isso aqui rapidinho. Edinho, a nossa base x menos 1,
ela também não pode ser 1, tá? Isso aqui também não traz grandes problemas, não. E na verdade nem isso aqui, mas isso aqui a gente tem que passar um trabalhinho a mais. Mas aqui ó, menos x ao quadrado mais 6 tem que ser maior que zero, ele tem que ser positivo. O nosso azinho tem que ser positivo. Gente, isso aqui eu disse para vocês que não dá trabalho, porque é só jogar para cá. Tu tens que o x é maior que 1. Quando tu joga para cá, tu tens que o x ele é diferente de 2. Então, tipo assim, ó, o teu x é maior que 1, mas ele é diferente de 2. Galera, e a gente chega numa inequação do segundo grau. E inequação do segundo grau, o jeito de resolver uma inequação do segundo grau é sempre fazendo o gráfico em relação ao eixo x, lembram disso? E aí usando uma cama e tal. E aí, olha só, a concavidade é para baixo, ele faz assim, bonitinho, eu vou ter, são duas raízes, tá? Para achar as raízes da nossa função, a gente faz o que, gente? A gente sempre pega a nossa função, ó, menos x ao quadrado mais x mais 6, iguala a quem, gente? Iguala a zero. Aí eu vou multiplicar por menos 1, porque eu quero que esse cara fique positivo. E aí fica assim, então olha só. Aí a gente chega numa equação do segundo grau, tá? Galera, quando a gente chega numa equação do segundo grau, é o que eu sempre falo, vocês podem resolver do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui, ó, vocês vão achar duas raízes, tá? Vocês vão achar duas raízes. A multiplicação tem que ser menos 6 e a soma tem que dar 1. Então, ó, isso vai ser 3 e menos 2. Então, eu boto o menos 2 aqui e o 3 aqui. Para saber onde é positivo, onde é negativo, onde vale zero, vocês podem usar uma cama, que é mesmo sinal de A, sinal contrário de A, mesmo sinal de A. A é negativo, então, ó, para cá é negativo, mesmo sinal de A. Aqui, sinal contrário de A, aqui é positivo. E aqui, mesmo sinal de A, negativo. Aí, nesse momento, tu estás olhando para mim e pensando o seguinte, tá, Edinho, e agora? E agora, gente, o teu x que tu coloca aqui, ó, ele tem que satisfazer essa condição e essa condição. Como tu queres que seja maior que zero, o teu x ele tem que ser maior que zero, isso significa o quê? Que o teu x ele tem que ser qualquer número entre o menos 2 e o 3. E a minha pergunta é, o x, ele vai poder ser o menos 2 e o 3? A resposta é não. Por quê? Porque no menos 2 e no 3, a nossa função vale zero. E aí isso aqui daria zero. Então, o que está acontecendo, gente? Vamos lá. Fazer com muito carinho aqui, ó. Primeiro passo. O nosso x ele tem que ser maior do que 1, beleza? O nosso x ele tem que ser maior do que 1. Se o nosso... Eu vou botar a bolinha aberta no 1, porque o 1 ele não entra. E a gente está falando isso aqui, ó. X é maior que 1. Estou falando de qualquer número maior que 1. Mas x é maior que 1, mas x não pode ser 2. Então, se o x ele não pode ser 2, eu boto aqui também bolinha aberta no 2, porque o x não pode ser 2. Mas, por um outro lado, o que tem que acontecer? O nosso x... ele tem que estar entre menos 2 e 3. Então, eu coloco bolinha aberta no menos 2, coloco bolinha aberta no 3. Claro que para cá eu tenho um mundaréu de gente, né? E o nosso x ele também tem que estar aqui no meio, ó. Tá? Ele tem que estar aqui no meio. Gente, olha só. Isso significa o quê? Se o meu x ele tem que ser maior do que 1 e diferente de 2, e ele tem que estar entre o menos 2 e o 3, isso significa o quê? Eu vou pegar justamente os pontos que estão na de cima e na de baixo. Galera, os pontos que estão tanto na reta de cima como na reta de baixo são esses pontos aqui, ó. Entre o 1 e o 3. Só porque daí eu tenho o 1, eu tenho o 2 aqui no meio do caminho e eu tenho o 3. Olha só, eu sei que os pontos que estão entre o 1 e o 2, ele está tanto na reta de cima como na reta de baixo. E a minha pergunta é,
como os meus valores de x ele tem que estar em cima e embaixo, o 1, ele pertence aqui em cima? Não. Então ele já não está aqui embaixo. Bolinha aberta no 1. O 2 está lá em cima? Não. Então o 2 não está aqui embaixo. E aí, gente, o 3 não está aqui embaixo. Ele até está lá em cima, mas não está aqui embaixo. Então bolinha aberta aqui no 3. Isso significa o quê, gente? Que eu venho aqui, ó, com muito carinho e eu digo para vocês. O domínio dessa função é quem? X pertence aos reais, tá o quê? X é maior que 1 e menor que 3. E, quando eu digo que x é maior que 1 e menor que 3, eu estou dizendo que eu estou pegando todos os números entre 1 e o 3. Mas eu tenho que excluir o 2. Então, e o x é diferente de 2. Beleza? Gente, tá aí, ó. Exercício massa, exercício fantástico. Que a gente começou na aula, que a gente estudou definição e suas consequências, a gente já faz um exercício porraço. Dá uma olhada, deixa isso tudo muito bem entendido. E se adiantando um pouquinho para a parte 2, eu quero deixar duas coisas ditas para vocês. Gente, olha só. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, log de 8 na base 10. A base 10, ela é a base decimal, ela é a base mais utilizada. Eu não preciso botar, beleza? Então, aula que vem a gente vai começar a falar muito de logaritmos. A gente vai fazer vários cálculos de log de base 10. Quando a base for 10, eu não preciso botar. E eu sei que tem um tal de log que quando ele aparece, todo mundo meio que não gosta dele e tal, mas eu vou ser bem sério para vocês, a gente tem que gostar muito, tá? A gente tem que gostar muito, não tem nada demais, é simplesmente um cara importante. Esse tal do ln. ln é de logaritmo natural, de logaritmo neperiano. Quem desenvolveu toda a teoria de logaritmo foi John Napier, tá? E aí, galera, ele deixou o nome dele aí na história. Esse ln de 2, ele é justamente o mesmo log de 2 na base e. Quem é esse ezinho, gente? Esse ezinho, ele é um número irracional da mesma família do π, onde ele vale aproximadamente 2,71. É só isso. Eu, Edinho, até hoje, quando eu olho ln de 2, eu já boto log de 2 na base e. Não tem problema nenhum, beleza? Então, ó, por exemplo, ln de e é quantos? Teve gente que está em casa para estudar. ln de e é 1, e é 1 mesmo. Por quê? Porque isso aqui é log de e na própria base e. E log de e na base e é 1. Beleza, gente? Então, ó, beijão e a gente encerra por aqui a nossa primeira aula de logaritmo. Abraço!